Olá, vagalumes, seres de luz. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o livro A Arte de Meditar, de Joel Goldsmith. Então, se você tem esse livro, pega ele aí, porque hoje nós vamos ler as páginas 18 e 19. Lembrando, gente, que é só uma passagem rápida, né? É só uma abordagem meio superficial, na verdade, né? Porque se for pra gente explicar a fundo esse livro, cada detalhezinho, se a gente entrar mesmo, né, pra desmembrar tudo que a mensagem do livro e dos ensinamentos de Joel Goldsmith, em geral, tentar nos passar, a gente vai ficar muito tempo, os vídeos vai ficar muito longo, aí, no caso, não seria nem um vídeo, seria um caso de um grupo para estudo mesmo, né? E quem sabe, no futuro aí, a gente possa criar um grupo, né? Ter encontros aí, através de uma plataforma, para a gente estar estudando, abordando os temas, o ensino que Joel Goldsmith nos traz através desse livro, através da arte de curar pelo Espírito, através do caminho infinito e tantos outros. São ensinamentos muito profundos, que esses ensinamentos aqui tá muito acima de outros ensinamentos quanto física quântica, o poder da mente, porque Joel Goldsmith, ele transcendeu a parte da matéria, ele transcendeu a mente humana, a mente carnal. Então, o que ele ensina vai muito além. Ele trabalhava diretamente no plano espiritual, no plano invisível. Mas a gente vai trazer aqui uma abordagem simples e rápida, só mesmo para aquelas pessoas que estão entrando no caminho da espiritualidade agora e não conseguem entender a Bíblia, não conseguem entender alguns livros, vê alguns vídeos, mas não compreende, porque quando a gente está iniciando, tudo é novo, tudo é diferente, e se a nossa consciência, às vezes, não está pronta para absorver determinados assuntos, determinado conhecimento. Então, é necessário alguém vir a explicar com palavras simples, de forma que fique claro e mais fácil para a gente degustar, absorver aquele entendimento ali. E com isso, cada vez que a gente entende, né, algum conhecimento novo, a nossa consciência ela vai se abrindo, vai expandindo e assim dando espaço para elevar de nível, né, subir para um nível mais superior com novos conhecimentos, com conhecimentos mais aprofundados, mais elevados. Então é isso aí. Aqui na página 18, e eu peço também, quem não assistiu os outros vídeos, assistam. Tem outros vídeos aí das páginas anteriores para você conseguir entender do que a gente está falando. Nós estamos falando aqui da arte de meditar, como a meditação pode nos ajudar a conectar com a nossa centelha divina, ou com a nossa fonte interior, com o nosso Cristo interior, enfim, com a parte de Deus em nós, que é o reino de Deus, o reino dos céus que está dentro de nós, que Jesus falava, ou o Pai. Né, o Pai interior, Jesus também usava muito essa palavra, né, Pai, o Pai em mim. Esse Pai em mim é a parte de Deus em nós, era a parte de Deus em Jesus e a parte de Deus em qualquer ser humano. Todos nós temos uma parte de Deus dentro de nós, então é disso que se trata esse livro. E se você tem curiosidade, tem vontade de se conectar com a sua centelha divina, entender os mistérios de Deus, né? Se você quiser melhorar, inclusive, a sua vida de forma geral, é através da meditação.
através de silenciar a nossa mente, acalmar. Com isso, a gente muda o nosso comportamento, mudamos os nossos hábitos, né, negativos, e criamos novos hábitos positivos. E com isso, a gente começa a se conectar com a nossa fonte invisível, né? Com o nosso Cristo interior. Então, assista aos outros vídeos. E também vou pedir para vocês, curta os vídeos, compartilhe também com outras pessoas, se inscreva no canal e aperte no sininho para que todas as vezes que surgem vídeos novos ou os próximos, né, vídeos falando desse estudo da arte de meditar, você possa ser notificado para conseguir acompanhar sem perder nada. Então vamos lá. Na sabedoria espiritual não existe dualidade. Nós encerramos o último vídeo com esse tema, né? Falando sobre isso. Que a dualidade na verdade, é uma lei, né? Existe uma lei universal espiritual, que são a lei das polaridades, ou lei da dualidade, né? Ou pares de opostos. Por exemplo, luz e trevas, alto e baixo, branco e negro, bem e mal. Na verdade, tudo isso são pares de opostos, são dualidade, que só essa lei só é válida na terceira dimensão. Mas quem já transcendeu, passou da terceira dimensão para a quarta, não existe mais dualidade. A gente transcende. Não que ela vai totalmente desaparecer da nossa vista. A gente nunca vai passar ou deparar com alguma coisa contrário, né? Com algum problema, algum conflito contrário do que a gente vive e que a gente acredita. A gente vai deparar, só que a gente não entra mais no fluxo. A gente não acredita mais que existe bem e mal. Joel Goldsmith fala, não existe bem e mal. O mal que os nossos sentido físico nos mostra, na verdade, ele é a ausência do bem. E o bem é Deus. Ele é a ausência de Deus. E as pessoas que praticam o mal, que a gente fala, né, que na terceira dimensão, as pessoas que fazem isso, que preferem entrar pela polaridade negativa, elas fazem pelo simples fato de achar que é um ser separado de Deus. E aí a ignorância entra nela e ela começa a agir e fazer tudo que faz pela ignorância, pelo nível de consciência que ela tem. Então, digamos assim, que a lei, né, das polaridades, vamos dizer que é uma linha reta. Existe um traço, né? Imaginei uma linha reta. De um lado é a polaridade positiva e a polaridade negativa. Ou seja, bem, mal, luz, treva, amor e ódio. Enfim, sempre tudo que é positivo de cá, tudo que é negativo de cá. Porém, está na mesma linha. Na verdade, é complemento do outro. Faz parte da mesma coisa. O bem faz parte do mal. Um precisa do outro. É igual um fio de energia. Tem os dois fios, né? O positivo e o negativo. Só com o positivo não se consegue fazer passar corrente elétrica. E só com o negativo também não, ou vice-versa. Então, precisa dos dois, mas os dois eles têm que estar em harmonia, em equilíbrio. E na energia elétrica, o que traz equilíbrio é o fio terra. O neutro é o fio terra, mas é a parte neutra. É a parte neutra que dá o equilíbrio entre o positivo e o negativo e leva a corrente elétrica até a fonte. Assim também é nós. Nós precisamos dos dois lados. A gente convive, é uma lei universal, ela não vai desaparecer. Só que a gente precisa entender para saber lidar com ela. Então, quando surgir alguma coisa que você acha que é errado, acha que é mal, ao invés de você julgar a pessoa, o que você faz? Aí você olha assim, ó, e pensa,
já sei. Tá fazendo o que faz, porque lá dentro dela, ela tem a ilusão de separação, está separada da fonte. Mas o Cristo, o Filho de Deus, tá lá. Então o que é que você tem que fazer? Reconhecer o erro da pessoa, julgar ela pelo que ela tá fazendo de errado, de mal, né? Que tá agindo pela polaridade negativa? Não! Você vai reconhecer o seu Cristo, vai reconhecer o Cristo nela, o Cristo dela. Mesmo você sabendo que se ela tá fazendo tudo que tá fazendo, é porque o Cristo dela tá no sepulcro. Não ressuscitou, porque ela não reconhece que ela é uma coisa só com Deus, ela acha que ela é algo separado. O nível de consciência dela não dá a ela possibilidade dela entender isso. Então ela acha que ela é algo totalmente separado de Deus. E com isso, o Cristo dela, a parte de Deus nela tá lá, a centelhinha tá lá. Porém, encasulada, camuflada, né? O Cristo, eu gosto de falar para ficar bem claro, que a história de Cristo, né? Todo mundo sabe. Cristo está lá no sepulcro. Ele não despertou. Ele não ressuscitou, porque a pessoa não reconheceu Cristo nela. Entende? Mas você sabe, você reconhece o seu Cristo, você sabe que você é uma coisa só com Deus, que você tem um Cristo interior, uma centelha divina que está em você. Então, o seu Cristo, a sua centelha divina, vai reconhecer, ao invés de julgar, você vai reconhecer o Cristo dela. Porque através do seu entendimento, desse nível de consciência que você tem, você ajuda até a pessoa despertar, porque de Cristo para Cristo, o Cristo dela já pode ficar mais desperto. Pode, inclusive, despertar o Cristo dela, pelo simples fato de você reconhecer. Mas é individual, gente. Cada um tem o seu Cristo, então a pessoa ela precisa reconhecer. Mas quando você reconhece o Cristo nela, independente se ele tá no sepulcro ainda ou não, não importa, você não julga. E aí você anulou a dualidade. Você transcendeu, né, os pares de oposta, a dualidade, porque você entende que o mal só existe por causa, né, que é a ausência do bem, porque a pessoa está na ilusão da separação, e ela tem essa ilusão de separação porque ela está vivendo no sistema do hipnotismo mental, de consciência. Ela está simplesmente hipnotizada pelo sistema de crenças negativa, e ao invés dela ter o equilíbrio, ficar centrada, né, no equilíbrio, né, e demais, né, para um lado, para o extremo do bem ou para o extremo do mal, ou extremo positivo e extremo negativo, ela ficar no meio. Essa é a neutralidade da energia que eu falei. E para nós também, nós temos que ficar neutro quanto a isso. Não julgar quem está fazendo as obras e praticando, vivendo a vida na polaridade negativa. Mas ficar neutra, no meio, no centro de equilíbrio em nós. Nós temos que ser esse centro de equilíbrio. Não julgar, mas reconhecer o Cristo na pessoa. Porque assim como a neutralidade, o ponto neutro da energia, conduz a corrente elétrica até a fonte, nós também fazemos isso. Quando a gente fica neutro, não julga, não critica, mas vê o Cristo na pessoa, a gente transcende, né, o par, né, a dualidade, e também nós conduzimos a nossa energia até a fonte. Quem que é a fonte? Cristo. Que a gente trata de Cristo para Cristo, de fonte infinita para fonte infinita. A gente faz essa condução de energia de um para outro. Por isso que eu falo, porque com isso você ajuda a pessoa a despertar. Talvez você nem vê na hora, né? Passa tempos, mas ali você jogou um feixe de luz na vida daquela pessoa, no Cristo dela,
que tá lá adormecido, né? Quietinho, adormecido, digamos assim, mortinho ainda, dentro do sepulcro. Mas se você jogar um fechinho de luz com o seu entendimento, da sua consciência que você tem, futuramente, esse fechinho de luz, ele pode se acendendo cada vez mais, que a pessoa vai deparando com outras situações, talvez vai se encontrando com outras pessoas iluminadas, e aí a luzinha dela vai crescendo. Então, a gente tem que contribuir e distribuir, compartilhar a nossa luz, a luz do nosso Cristo, para o Cristo das outras almas que ainda não despertaram. É isso. Então, hoje fala muito de transição planetária, evolução, expansão da consciência. É isso. Aqueles que estão despertos ajudam os que não estão a despertar. O que isso quer dizer? Se o seu Cristo já despertou, se o seu Cristo já ressuscitou, ele, através de você, deve despertar e contribuir para que o Cristo das outras almas despertem também. Tá vendo, gente? Por isso que não dá para falar tudo. Olha, só numa frase. Quanta coisa eu falei, mais de 10 minutos explicando uma única frase. Então não tem como explicar a fundo um livro, né, de uma proporção dessa. Mas eu espero que isso tenha ficado claro para vocês aí. Agora eu vou tentar passar assim meio que por cima. Porque senão vai ficar muito longo, né, o vídeo. Então vamos lá. Bom, igual eu já falei, na sabedoria espiritual não existe, né, mais dualidade. Deus é. O que quer dizer Deus é? Deus é tudo que há. A gente vê Deus em tudo. Em todos. Então não importa o que a pessoa está fazendo, não importa o que o mundo está passando. Não importa, porque o que Deus criou é. O que Deus não criou não existe. Então a gente vê problemas no mundo, pandemia, doenças, dificuldade. Deus não criou isso. No reino de Deus, se o meu Cristo já despertou, no meu reino não existe mais doença, porque Deus não criou isso. Deus criou amor, saúde perfeita, abundância, bem-estar, equilíbrio emocional, paz. É isso. Isso são os atributos de Deus. Aí você deve estar me perguntando, mas isso não existe por quê? O que está acontecendo? A gente está presenciando. É porque são características e resultado, efeito do estado de consciência das pessoas que estão vibrando na negatividade, que estão vibrando e vendo o lado negativo das coisas, estão trabalhando só na polaridade negativa. E aí elas criam isso. Então é o resultado do estado de consciência das pessoas que estão desconectadas da fonte. É isso, mas não é Deus que criou isso. Deus não criou. Quem está criando é o homem que está vivendo no mundo adâmico, digamos assim. No mundo adâmico, é separado, fora da casa de Deus. Isso é efeito, é criação, é resultado da criação, do trabalho do filho pródigo. Daqueles que desconectaram, saíram da casa do pai, saíram do paraíso. É coisas de mundo adâmico. Mas se nós entendermos que nós estamos agora no paraíso de Deus e sabemos que isso aí é só um efeito, é só uma fumaça, não existe na realidade última, na realidade verdadeira, que é o mundo invisível, o mundo espiritual, que é o mundo que Deus criou, que é um paraíso perfeito. A gente vê tudo isso acontecer, mas nós ficamos na condição de observador. A gente só observa, mas a gente não entra em conflito, a gente não apavora, a gente não entra na mesma vibração de pânico e medo que muitos estão vibrando. E quanto mais a pessoa vibra no medo, no pânico, mais daquilo ela cria. Mas a gente vê tudo isso e a gente fica como um espectador, um observador, só olhando. Mas você sabe exatamente o porquê.
Você sabe exatamente o que está acontecendo. Então, para você, para nós que já entende isso, não é nada. É só uma sombra na parede. Joel Goldsmith gosta de falar muito disso. É uma sombra na parede. É uma ilusão dos nossos 5 sentidos. Do sentido, coisa só da matéria, mundo adâmico, não tem parte nenhuma no reino de Deus, no reino do céu, porque Deus não criou isso. E se Deus não criou, então não tem força, não tem poder nenhum, porque não existe nenhuma lei que o sustente essas coisas, não existe lei, não existe poder nisso, porque o único poder e a única lei é a lei e o poder de Deus. E o poder e a lei de Deus trabalha só no bem, porque Deus é o bem. Porém, gente, não tem como o mal ser ainda extinguido totalmente da Terra. O mal, digamos assim, a polaridade negativa, né? O negativismo. Porque essas duas aqui, ó, o bem e o mal, polaridade negativa, ou seja, isso aí, falando de energia, são duas energias, energia positiva e negativa. É igual o fio de energia mesmo, né? A energia negativa, o lado negativo e o positivo. Mas a gente tem que... Isso daí é que traz o equilíbrio para o cosmo. O cosmo inteiro trabalha com essas duas energias, polaridade positiva e negativa, que é o Yin e o Yang, também luz e trevas, né, que fala. Então, para que o mundo viva em harmonia, se todos os seres humanos um dia entender isso, é eles trabalhar as duas energias de forma equilibrada. No centro, aqui, ó, tá aqui, né? Polaridade negativa, positiva. Aqui tá o centro, o meio, que é a neutralidade, ponto de equilíbrio. Então, se todo mundo entrar em equilíbrio pleno, o mundo vive só o bem. Aí só vai existir o bem. Entenderam? Aí só há o bem. Mas esse equilíbrio a gente consegue só através da meditação. É acalmando a nossa mente, reprogramando o nosso subconsciente. E também vale muito. Hoje nós estamos estudando esse livro falando de meditação, mas também tem a reprogramação neurolinguística, que eu amo, que é programação neurolinguística, na verdade, né? Que é a PNL, que nada mais é do que reprogramação do subconsciente. Aqui embaixo, na descrição dos meus vídeos, tem um curso que ela reprograma o nosso subconsciente, que são as ondas cerebrais, né, que são ondas, frequências cerebrais, que trabalham e atuam diretamente no nosso subconsciente, com a mesma frequência vibratória, né, na quantidade de hertz que o nosso subconsciente trabalha de forma positiva. Então, gente, esse curso eu tenho ele aqui, eu indico para vocês que quer transformar a vida de vocês e reprogramar o subconsciente. Adquirem. Claro que vocês vão me ajudar porque eu ganho comissão, gente. Mas eu escolhi, eu trabalho por enquanto, é só com esse curso, porque foi esse curso que transformou e tem transformado, porque ainda não parei. E você não tem que fazer nada, você só tem que pôr os áudios e ouvir. Porque as ondas sonoras que estão ali, que é a mesma frequência do universo, que é a mesma frequência da nossa consciência, né, do nosso subconsciente, que é onde a centelha, onde o nosso Cristo habita, e também as crenças negativas. Então, elas entram em ressonância com o nosso subconsciente, reprograma ele. E a partir daí a gente começa a ter uma percepção melhor das coisas, a intuição melhora, a gente começa a ter uma visão, assim, ó, igual Joel tinha, e entende que o mundo da matéria, do efeito, é só uma ilusão. Né? Tudo de ruim que está acontecendo, a gente não entra no fluxo, porque a gente sabe que aquilo ali é criação de mundo adâmico. É efeito da consciência das pessoas que estão desconectadas da fonte. Se você está conectada da fonte, então você não precisa ter medo, porque você está guardada. Você está no paraíso, na casa do Pai. Presta atenção no que eu vou te falar.
Aquela analogia, aquela parábola que Jesus contou sobre os 2 filhos, né? Que um pai tinha 2 filhos. E aí, um queria a herança. Só que, na verdade, o pai distribuiu a herança dele para os 2. Vai lá e lê de novo essa passagem. Busca aí no Google que você vai encontrar. A passagem do filho pródigo. O pai deu a herança para os 2 filhos. Na condição de filho, os 2 tinham direito. Porém, um resolveu desconectar do pai. Saiu da casa do pai e foi pro mundo. Porque ele achou que ele poderia viver muito bem, gastar a herança que era dele por direito de filho, sozinho, desconectado da sua fonte, que era a casa do pai. E ele saiu do paraíso, que é a casa do pai, e foi pro mundo adâmico. E vocês sabem o que aconteceu, né? Lá ele viveu, prostituiu, viveu a vida com muita festa, com muita luxúria, até que chegou um dia que ele gastou toda a herança de filho que ele tinha recebido do pai, de graça. Ele gastou tudo. E aí, ele teve que, o quê? Ralar. Mundo adâmico, é isso. Um dia você tem que ralar. Se você saiu, desconectou da fonte, não tem outro meio de sobreviver. Você tem que ralar sim. Trabalhar duro, pesado, passar humilhação. Aí com isso desenvolve as doenças, desenvolve os problemas, as dificuldades, vem depressão, vem síndrome de pânico, vem fome, vem miséria, sabe? Vem escassez. E foi assim que aconteceu com o filho pródigo. Mas ele criou tudo isso quando ele desconectou da fonte, resolveu sair da casa do pai. Porque ele acreditou que só com o ego dele, com o que os 5 sentidos dele humano mostrou para ele, que o mundo lá fora era maravilhoso, ele poderia sobreviver muito bem lá. Só com as luxúrias, com os prazeres que o sentido físico estava mostrando para ele. E ele foi. E aí vocês sabem, né? O que aconteceu, que chegou um ponto que ele não tinha mais nem o que comer, desejou comer comida de porco. Sofreu muita humilhação e aí ele lembrou de voltar para a casa do pai. E quando ele voltou, o pai estava lá, de braços abertos para receber. Não julgou ele, não o criticou, porém recebeu ele com festa, com honras, com o melhor que ele tinha. E aquele filho que não saiu da casa do pai, mas ficou ali junto com o pai, administrando o que era dele por direito de filho, juntamente com o pai, recebendo as instruções do pai para administrar o que era dele por direito de filho, também o reino do pai, junto com o pai. E aquele filho, no final, ele não aceitou, ficou meio revoltado, enfim. Mas o que eu quero dizer é que o filho que não saiu, que continuou ali na casa do pai, ele reclamou porque falou: pai, eu tanto tempo tô aqui, nunca saí da sua casa e o senhor nunca me deu um novilho para me matar, para fazer uma festa com os meus amigos. Aí ele falou: como não, filho? É porque você nunca quis fazer festa, você nunca fez festa. Porque se você quisesse fazer, você tinha tudo à sua disposição aí, porque tudo que é meu é seu. Tudo que eu tenho é seu também, tudo que eu sou, você é. Então não julga, não briga o seu irmão, porque esse irmão seu estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. Ele está falando isso, esse pai é Deus. E a casa do pai é o reino de Deus em nós. Então se você sabe que você é filho de Deus agora, que você é uma coisa só com Deus, pode ter certeza, tudo que Deus é, você é. Tudo que Deus tem, você tem também. Então você já é herdeiro de Deus. Automaticamente. Então para de achar que você não tem direito, que você não tem dinheiro, que você não tem condição. Tem. Busque na sua fonte, busque do pai o que é seu por direito. Porque se um dia você falar: eu nunca tive nada, Deus nunca me deu nada, aí ele vai falar, igual falou pro filho dele: mas você nunca quis fazer uma festa, meu filho. Você nunca falou, nunca te deu um novilho, nada, porque você nunca me pediu. E você nunca quis fazer festa, nunca quis aproveitar o tudo que tem à sua disposição aí. Sempre teve à sua disposição para você usufruir.
Mas você nunca se importou. Porque se você quisesse fazer uma festa, matar um novilho, convidar seus colegas para fazer festa, poderia. Porque tá tudo aí à disposição para você. Entendeu? Então, tudo que Deus tem é seu. Você tem, mas você só tem que pedir pro Pai. Você só tem que requerer. Isso você só tem que se conscientizar disso. Porque se você conscientizar disso, dessa convicção de que você é uma coisa só com Deus, que tudo que Deus é, você é, tudo que Deus tem, você tem também, isso é uma lei. Isso é uma lei. Isso é uma lei divina, uma lei, uma ordem cósmica. Quando você entender isso, o próprio Cristo, nosso reino, o reino de Deus dentro de nós, automaticamente, ele irá atrair tudo para nós. Que o Cristo, a nossa centelha divina, é o Filho de Deus dentro de nós, aquele Filho que está na casa do Pai. Então, tudo já está disponível. E ele vai atrair para nós, para ele próprio, tudo que nos for necessário para ter uma vida de abundância, de paz. Porque se nós estamos no paraíso, nós estamos na casa de Deus, na casa do Pai, já temos tudo a nosso dispor. Nós só temos que desejar, pedir para o Pai trazer até nós, né? Liberar para nós aquilo, pedir autorização para usufruir do melhor da terra, que já é nosso por direito. Aí, como a gente faz isso? Desejando, intencionando, criando, que é visualizando. Você visualiza, você acredita que você já tem, que você já é uma parte do todo. Tendo essa percepção, essa convicção, que tudo nos será acrescentado. Mas, para aquelas pessoas que estão desconectadas, porque, gente, é muito simples. Para a gente saber se a gente está na condição de filho pródigo ou na condição do filho que está na casa do Pai, no paraíso de Deus. É se olhar para a nossa vida. Se a nossa vida tiver extrema pobreza, extrema dificuldade, só luta, só problema, só dívida, humilhação, é só olhar o que o filho pródigo estava passando, o que ele passou. E se você estiver passando semelhantemente a ele, então quer dizer, você está na condição de filho pródigo, você está desconectado da fonte. O que é que você tem que fazer? Entender isso, se curar. O que é se curar? Arrepender do quê? De alguma coisa que está aí dentro de você te impedindo. Talvez uma mágoa, rancor de alguém, julgamento. Não sei. Você tem que fazer uma autoanálise. Se amar, né? Principalmente amor próprio. E aí, com isso, quando você vai fazendo essa limpeza, vai reprogramando o seu subconsciente, você automaticamente vai voltando para a casa do Pai. E quando você voltar para a casa do Pai, estiver conectada, né? Já fez a conexão com a sua centelha divina. Gente, o Pai está ali prontinho para te receber. E tudo que é seu por direito, ninguém vai tomar. O outro filho não tomou, apesar de que o pai, na analogia, o pai já tinha distribuído a herança para os dois filhos. Para aquele que gastou tudo e para aquele que manteve a sua herança na casa do pai. Manteve ali, não gastou, não esbanjou, apenas administrou com sabedoria. Mas quando o filho pródigo voltou, ele recebeu tudo. Mesmo ele tendo gastado a parte dele, mas ele recebeu tudo de novo do pai. E é isso que Deus faz, gente, é isso que Deus faz. E para falar a verdade, todos nós nascemos na condição de filho pródigo, no mundo adâmico, porque é esse o conceito, é essas as crenças que é nos passado até mesmo através da religião.
sem eles terem esse entendimento, eles passam para nós que a gente é pecador, que Deus é um Deus que está muito distante, é um Senhorzinho que castiga, que manda os pecadores, os filhos rebeldes, os filhos pródigos, manda tudo pro inferno, e os filhos bonzinhos, ele manda pro céu. Então a gente cresce desde criança ouvindo este tipo de crença. E com isso a nossa consciência vai sendo moldada na condição de filho pródigo, no mundo adâmico. Por isso que tem aí a transição planetária. Transição planetária nada mais é os filhos pródigos que estão entendendo, que estão acordando do hipnotismo do sistema. Eles estão fazendo o regresso para a casa do pai, estão voltando para a casa do pai. Transição planetária é isso. Sair da condição de mundo adâmico, de filho pródigo, e voltar para a casa do pai, para o paraíso de Deus. Mas isso tudo, gente, não é dois mundos, não. Não é que a gente tem que fazer ali uma passagem igual os hebreus fez, andou de um lugar para outro. Não, aquilo lá também é outra analogia, mas nós não vamos falar disso hoje. É um estado de consciência, entendeu? Tudo é mental, tá? A primeira lei do universo é essa, o universo inteiro é mental e tudo é mente. Então essa transição é na consciência, você sair do nível inferior de ignorância da sua consciência e elevar para um nível mais expandido, né? Depois de adquirir certos conhecimentos e entender essa verdade. E entender que você está na condição de filho pródigo, mas que você resolve e quer voltar para a casa do pai. Tá vendo? Dentro da consciência. Entendeu? Ficou claro? Então, Deus né? E, portanto, não há preocupação se podemos chegar a Deus ou não. Não precisa preocupar. Qualquer época que você quiser voltar, ir para casa do pai, voltar para casa do pai, ver Deus em tudo, você pode. Porque não precisamos de nada para chegar a Ele, né? Ou para voltar para Ele. O dia já é bonito. O fruto já brotou, as flores já estão florescendo, as marés estão fluindo, o sol, a lua e as estrelas estão no céu. A harmonia existe. Então, se nós olharmos por toda parte, Deus está aí. Por isso que eu falo, não precisa você sair de um lugar e ir para outro, não. Tudo acontece aqui agora no mesmo mundo. Só que quando a gente expande a nossa consciência, eleva para um nível mais superior, é como se a gente estivesse passando de uma dimensão para outra, entendeu? Mundo adâmico é a terceira dimensão. Quando você tem a consciência que você voltou, está fazendo o regresso, né? A jornada voltando para o paraíso, você está saindo de um estado de consciência de terceira dimensão e indo para a quarta dimensão. Mas tudo acontece aqui, gente, aqui, no nosso mundo, aqui mesmo. Eu sei que para muitos pode ser difícil. Por isso que eu falo, esse assunto é muito complexo. Mas é exatamente isso que acontece. Nesse estado de consciência espiritual, descansamos e relaxamos na percepção de que Deus está em seu céu. Tudo está certo no mundo. Ao percebermos isso, não mais lutamos para conseguir as coisas da terra. Porque quando você entende que tudo está certo no mundo, é aquilo que eu falei um pouquinho atrás. Tudo que está acontecendo aí de errado é o estado de consciência das pessoas que têm a ilusão de separação. E quando a gente percebe, a gente não luta. Não precisa mais lutar. Quando você faz o regresso, você entende isso, você já consegue ver tudo isso na condição de observador, significa que você já está entrando no paraíso, já entrou na casa do pai, já está conectado com a sua centelha divina, então você não preocupa, você está centrado, né? Você está no ponto de equilíbrio, não está vibrando na polaridade negativa e nem tão positivo demais, porque eu já falei, a pessoa que é positivo demais, ela julga os negativos. E não pode estar nos extremos, né, um do outro, porque até os extremos se toca. Né, um complementa o outro. Então, para complementar tudo isso, entendeu? Você tem que estar no ponto de equilíbrio, que é no centro, né, de neutralidade. Ao
percebermos isso, não lutamos mais para nada na terra. Porque, igual eu falei, tudo nos será trazido no devido tempo. A gente acaba estando no momento, no lugar certo, no momento certo, na hora certa, e as coisas começam a fluir naturalmente. Aí acaba o sofrimento de mundo adâmico, que a gente tem que trabalhar duro, tem que sofrer demais para conseguir as coisas, né? E tem que passar a vida toda trabalhando para os outros, sendo escravo do sistema. Só assim a gente consegue sobreviver. Não, isso é mundo adâmico. Paraíso não tem nada disso. Na casa do Pai, tudo que o Pai tem é nosso. E Ele vai trazer até nós. Porque o reino dele está dentro de nós. E Ele está aqui como administrador da nossa vida. Deixa sua mente repousar na mesma mente que existia em Cristo Jesus. Ele que ressuscitou o Cristo dentre os mortos, avivará também vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita. Aqui ele está falando, né, que é para deixar nossa mente repousar na mente de Cristo Jesus. O que era a mente de Cristo Jesus? A mente de Cristo era a consciência de Deus em Jesus. Por isso que ele fala Cristo Jesus. Porque a mente de Cristo é a parte de Deus, o Cristo é a centelha divina de Jesus. A parte de Deus em Jesus, homem. Então, nós temos que atingir essa mente de Cristo. A mente de Cristo, quem que é Cristo? É a parte de Deus, é a centelhinha de Deus dentro de nós. Então, nós temos que atingir, né, a mente da nossa centelha. Vibrar na mesma frequência que ela. Busquemos atingir a percepção desse Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não falando, não fazendo declarações ou ensinamentos, mas atingindo a mente de Cristo, atingindo a mente da centelha, né? Vibrando na mesma frequência que ela, que é amor, né? Equilíbrio, né? Sem julgamento, enfim. É isso. Alcançar essa mente requer esforço próprio e a graça de Deus, que é o fator mais importante, pois sem ela ninguém teria força suficiente para continuar o caminho que conduz à percepção de Deus. Então é isso, para atingir essa mente não é fácil, gente. Por quê? Se fosse fácil, todo mundo estava no paraíso. Todo mundo já tinha feito o retorno de condição de filho pródigo, tinha saído do mundo adâmico e voltado para o paraíso, para a casa do Pai. Mas a maioria ainda a gente vê que continua no mundo adâmico, porque nós nascemos no mundo adâmico, as nossas crenças é tudo de que a gente precisa trabalhar duro, né? Ralar duro, porque isso aí é visto até como como castigo pela desobediência do homem, né? Sendo que Deus não castiga ninguém. Filho pródigo, quando saiu da casa do pai, o pai deixou ele ser livre, tem livre-arbítrio, pode ir. Só que aquela confusão, aquele sofrimento, aquela dor, quem causou foi o próprio filho pródigo. É efeito de uma causa, da decisão que ele tomou. E assim é conosco. Então não é fácil fazer esse retorno, esse regresso, sair de mundo adâmico e voltar para o paraíso. Porque no meio desse caminho, nós vamos encontrar muito empecilho, muitas pessoas que vão querer nos sugar, levar-nos de volta para o mundo adâmico, vai falar que nós somos careta, que nós somos louco, que isso não existe, que nós estamos ficando chato com esse negócio de espiritualidade, que isso é bobeira. Vai ter muita gente que vai te criticar e vai tentar te levar de volta ou te deixar preso no mundo adâmico, na terceira dimensão. Mas isso nada mais é do que são as nossas sombras, o nosso inimigo, que é a serpente, que todos nós temos, né? O nosso lado negativo, que é dado como a serpente lá do paraíso, mas nada mais é do que o nosso inimigo interior, o nosso lado negativo. E que reflete nas outras pessoas. Mas por isso que não é fácil, porque se a gente ainda não tiver certeza, se a gente não tiver a percepção da mente de Cristo, a gente não anda, a gente não continua a jornada. Nas primeiras críticas, que o inimigo das outras pessoas, né, vai ser usado para vir falar conosco, porque também é o nosso próprio inimigo que reflete nelas e tudo que a gente reflete volta, os nossos próprios medos,
as dúvidas, as incertezas, vai atrair pessoas que vai contribuir para que a gente não flui, para que a gente não evolua. Eu mesma, gente, vou falar por mim, já fui muito criticada. Já fui criticada de religiosa, de que não adiantava nada eu ficar meditando, que isso é bobeira, porque eu não evolui nada, eu não mudei, né? Já recebi crítica de dentro da minha casa. Você não mudou, o que adianta você ficar aí meditando, fazendo tudo isso que você não mudou? Você não muda nada, isso é bobeira, o que adianta então? Sabe? Mas a mudança, primeiro, ela acontece internamente. O próprio Joel fala que isso aqui... Essa transmutação que a gente faz, a gente não pode revelar para ninguém. Tem que ser em segredo, em sigilo. Porque se as pessoas veem que você está meditando, foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a ficar meditando aí, na frente de todo mundo, na frente do meu esposo, e ficava falando para ele as coisas, as experiências que eu estava tendo com a minha centelha divina. E no fundinho, gente, isso desperta o inimigo da outra pessoa, a serpente dela, desperta um certo nível de inveja, um certo nível de... mas por que ela acontece isso com ela e eu não? E a pessoa conhece, a gente fala, ela? Isso aí não é verdade não, isso aí não é Deus não. Então, gera, sim, por isso que a gente não pode contar. Mas eu ficava, né, aí... fazendo a mercê de todo mundo, né? Mostrando. Inocentemente, inconscientemente, até porque eu não sabia. Eu vim descobrir isso depois que eu comecei a ler e a entender os estudos de Joel Goldsmith, que ele fala que é sigilo, é segredo. Tanto é que os maçons, até hoje, tudo que eles fazem é em segredo. Ninguém precisa saber. E não é qualquer um que tem acesso aos ensinamentos dele, que fazem parte do grupo deles, por causa disso. Porque se a gente começa a mostrar, cai nas mentes erradas, pessoas que não estão prontas conscientemente para evoluir, eles não vão entender o que eles vão fazer. Eles vão te criticar, eles vão querer te sugar para baixo, porque eles estão vibrando numa energia negativa, baixa, e a energia negativa ela é pesada. E ela vai querer fazer com que você pare. A serpente delas vai querer apagar a sua luz. É igual... Lembra a historinha lá da serpente com o vagalume? É exatamente aquilo. Se a sua chama, se a sua luzinha começar a brilhar, vai incomodar a serpente da outra, que está em plena atividade, que está dominando aquela pessoa. Vai! E aí o que ela vai fazer? Vai tentar apagar a sua luz. Não quer que você brilhe, que você é bobeira, você tá louca? Não existe não, você não evoluiu nada, você não mudou. Pra que ficar continuar fazendo isso? E eu ouvi muito isso, gente. Sabe que quando eu ouvia isso, o que acontecia? A minha frequência ia lá. Quantas vezes minha luz foi apagada? Quantas vezes? Até que eu entendi, através dos ensinos de Joel Goldsmith, que eu não podia ficar fazendo isso, mostrando para ninguém que eu estava meditando, não precisava ninguém ficar vendo. Mas eu ficava, porque eu meditava na hora de dormir, aqui na minha casa não é uma casa pequena ainda, né? Mas muito em breve, eu creio que nós vamos ter uma casa maior. E aí eu ficava, porém hoje eu continuo meditando, continuo buscando, estudando, tendo conexão com a minha centelha. Tudo que minha centelha me passa, frases, né, ensinamento, eu não falo mais. Até sonhos. Eu arrependo. Essa semana eu contei um sonho aqui em casa pro meu esposo, mas depois eu fiquei pensando, por que eu contei? Porque tem coisa que é só pra nós. Os nossos sonhos, principalmente, é algo muito pessoal. E tudo que você for fazer, a sua evolução é só você. Isso que quer dizer que a salvação é individual. É individual, é você com a sua centelha, o outro com o outro. Por isso que fala também, lá na Bíblia fala que 2 vai estar no campo, um vai ser levado, o outro vai ser deixado. 2 vai estar dormindo na mesma cama, um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Né? 2 vai estar no telhado, um vai ser levado e o outro vai ser deixado. O que é isso? Níveis de consciência diferentes. Você e seu esposo tá dormindo na mesma cama, tá aí junto, porém
você vai expandir sua consciência, você vai se elevar para um nível superior e ele, pode ser que ele fique, ele vai ser deixado. Então é isso, a salvação é isso e ela é individual, é você só que tem que se preocupar com você, você não tem que mostrar para o outro, você não tem que falar das suas experiências para o outro, a não ser que a pessoa já está no mesmo nível de consciência que você. Aí ela vai entender, ela vai te apoiar, ela vai ficar feliz com você. Agora, se você tá aqui, a pessoa tá aqui, você ficar contando as suas experiências espirituais que você tem aqui para uma pessoa que tá vibrando cá embaixo, é óbvio que ela não vai entender. E é óbvio que ela vai tentar, a serpente dela inconscientemente vai incomodar ela e vai fazer com que ela tenta apagar a sua luz. Ela tenta fazer você parar. Por isso que é difícil. Mas por isso que a gente tem que continuar meditando escondido, gente. Pega um horário aí que tá você sozinho na sua casa, né? Ou às vezes tá todo mundo na sala, vai pro quarto. Está na Bíblia também, vai pro seu quarto, fecha a porta no seu íntimo ali. Se conecta com a sua centelha. Faça isso só entre você e sua centelha, entre você e Deus. O outro não precisa saber, porque a partir do momento que a sua consciência for evoluindo, for expandindo, a sua aura, a sua luz vai crescendo também. E aí, depois de um certo tempo, você começa a influenciar todos à sua volta. Todos na sua casa, depois da sua família, porque a sua aura vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí começa influenciar o ambiente, o lugar onde você estiver. E aí seu marido, seu filho, todo mundo vai ter o tempo deles também. Ser influenciado a mudar, a crescer, a evoluir através de você. E sem você ter que falar nada, gente. E é o que está acontecendo aqui na minha casa agora. Meu esposo está transformando assim cada dia. Até o trabalho dele melhorou, mudou. Ele conseguiu arrumar um trabalho muito melhor. Tá ganhando assim praticamente 3 vezes mais do que ele ganhava antes. As coisas estão melhorando, ele tá mais calmo. Ele não me viu mais meditar, ficar fazendo essas práticas assim também, né? Então ele não me julgou mais. Parou de ficar me julgando, de ficar me cutucando, sabe? Induzindo, fazer com que eu ficasse irritada, porque ele sabia, né, os meus pontos fracos também do que eu não gosto. E ele ficava incitando aquilo até eu perder a paciência para ele mesmo me julgar e falar que eu não mudei. Ele parou, nunca mais. Mas eu também parei de ficar fazendo as minhas práticas espirituais, a minha conexão com Deus, com a minha centelha, na presença de qualquer um aqui. Eu faço sozinha. E às vezes eu tô sentada na sala ou em algum lugar, eu gosto de ficar na sala, porque é onde que eu fico mais só. Meditando, às vezes alguém chega, eu disfarço e interrompi ali naquela hora. Eu posso estar conectada, chegou, me chamou, eu vi que entrou alguém e eu já disfarço na hora, eu já levanto e já vou fazer outras coisas. Então é assim que você tem que ser. Porque se você ficar já mostrando e tentando fazer alguma coisa na presença das pessoas, vai ficar mais difícil ainda a sua caminhada. Vai ficar difícil. E de todo jeito, realmente não é fácil, porque no caminho a gente encontra as pedras, encontra outras pessoas que às vezes estão querendo pegar caminhos diferentes. Tem várias coisas, gente. Realmente não é fácil. Só que se você tiver vontade, se você buscar a conexão diretamente com a sua centelha, que é conhecer a mente da centelha e vibrar na mesma frequência que ela, entender tudo que já foi falado aqui anteriormente nesse vídeo, fica mais fácil. Muito mais fácil, porque aí você pode vir pedra, pode vir crítica, você pode ver as pessoas fazendo um monte de coisa, você vai ficar só na condição de observador. Você vai só observar e falar, eu sei que o Cristo tá ali. Tudo bem, ele tá me criticando, ele tá fazendo isso, só que eu não posso criticar ele, não posso brigar, não posso culpar ele, porque ele tá fazendo isso com o nível de consciência que ele tem, mas eu sei, eu não reconheço a negatividade dele, mas eu reconheço o Cristo no sepulcro, dentro dele. Aí fica mais fácil, porque quando a gente entende isso, a gente dá já um salto. Você já caminha aí uma boa quantidade na sua jornada. E isso chama a graça de Deus, tá? É o que tá falando aqui. É com esse entendimento, essa percepção que a gente consegue entender
e alcançar a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. Ó, sem a sua graça, né, sem essa graça de Deus, não teríamos desejo, né, não teríamos força para conseguir nem atingir o nosso objetivo, que é voltar para a casa do Pai. Há um estado de consciência revelado pela meditação, por meio do qual imediatamente nos tornamos um só com Deus. Então, quando a gente chega nessa percepção que você é uma coisa só com Deus, é igual eu falei, pode vir pedra, pode vir barreira, pode vir dificuldade, você só fica na condição de observador. Esse estado de consciência foi descrito como o oceano do Espírito, a alma universal divina, né, que é o Pai interior ou a centelha divina. Você entrou em conexão com ela. Aí, a partir daí, ela começa a atuar através de você. Entrando em contato consciente com esse oceano do Espírito, com a centelha divina ou Pai interior, descobrindo o amor divino, se derramando em expressão, de modo que não vivemos mais pelo esforço pessoal, mas pela graça. Em vez de procurar nosso bem em pessoas ou coisas, tocamos nessa alma universal e nos tornamos espectadores de sua atividade por meio das ideias que passam a ser o bem necessário à nossa experiência atual. Então aqui ele está falando que quando a gente entra, né, com a conexão com a nossa centelha divina e digamos assim que nós já atingimos o nosso objetivo, que é voltar para a casa do Pai, saber que nós já somos uma coisa só com Deus, a gente não precisa ficar procurando oportunidade e ficando com esperança que a nossa vida vai mudar. Nós não procuramos isso nas pessoas, nosso bem, as oportunidades nas pessoas do lado de fora, não, porque elas já são já um efeito, né, de coisas manifestadas. Mas nós esperamos que através da nossa centelha, ela vai nos trazer, vai fluir, a nossa fonte vai começar a fluir ideias, pensamentos novos, oportunidade, né, ideias criativas para você criar um negócio, para você montar alguma coisa, uma ideia para você escrever um livro, enfim, e se for vindo do lado externo, de outras pessoas, a própria centelha, ela vai trazer, ela vai atrair a pessoa certa para você, a parceria certa para você, e essas pessoas que vai chegar até você é porque elas estão ressoando também na mesma frequência da centelha, porque vai ser de centelha para centelha. A centelha jamais vai trazer uma pessoa que está vibrando numa frequência tão baixa, sendo que a centelha vibra numa frequência alta. Não. A centelha vai trazer aquela pessoa que está no mesmo nível de consciência seu. Então, ela vai trazer a parceria ideal, vai trazer, né, se for preciso, a sociedade, o sócio ideal. Ele vai trazer o projeto ideal, tudo vai ser ideal, mas vai ser ela, a partir dela. Então, não fica na expectativa de achar que é a política que vai resolver os seus problemas, não. Se você ressoar e estiver acreditando nisso, significa que você não conectou ainda com sua centelha. Você ainda está na condição de filho pródigo, está vivendo no mundo adâmico, não está na casa do Pai. Então, esquece negócio de política, que não. E se tiver que a política fizer alguma coisa para você, vai ser a centelha que vai criar essa oportunidade, vai trazer, não sei, né? Mas eu acredito que nem todo político está perdido, mas pode ser que aconteça. Mas é a centelha que vai dizer e é ela que vai organizar tudo isso daí. É somente quando aprendemos a olhar para dentro, para esse infinito invisível, nossa fonte, né, infinita, que começamos a compreender a natureza da graça. Então é isso. Você entende que tudo já não depende mais do mundo. Você não depende mais do mundo externo, mas do seu mundo interno, que é um mundo, o reino do Pai dentro de você. E é Ele que vai atrair até você tudo que você tiver necessidade ou precisar no momento adequado e na hora certa. Em vez de procurar ou desejar algo já existente no mundo da matéria, já manifestado, que eu já falei, em forma de efeito, aprendemos a mudar o nosso interior e deixar o nosso bem se desdobrar a partir da fonte invisível e infinita dentro de nós. Que o homem de negócios olhe para o divino dentro de si,
que o doente e o pecador busque a cura e a perfeição no seu interior. Tudo está dentro de nós, gente. Tudo flui daqui, do nosso centro, do centro do nosso ser, que Joel Goldsmith fala, que é o reino de Deus dentro de nós, é a parte de Deus em nós. Que cada um de nós esteja sempre alerta, observando a consciência se desdobrar com novas e mais ricas formas de bem, experimentando a abundância da vida pela graça. Então, a partir desse ponto, desse entendimento que a gente tem, a gente só fica agora como observador, não observando o mundo aí fora, também, mas a gente começa a observar a nossa própria mudança de vida. A nossa vida se desdobrando em plenitude, abundância, parcerias, prosperidade, novas formas de trabalho, enfim, a centelha trabalhando a nosso favor. E a gente só fica contemplando, agradecendo e entrando assim, mantendo sintonia com ela, porque aí a partir desse momento é você como filho na casa do Pai, administrando o reino dele, mas junto com ele, não fora dele, não desconectado dele, mas junto com ele, porque se a gente administrar o reino dele, a parte nossa como herança, né, do reino dele, a gente recebe uma parte nossa como herança, mas também a gente permanece junto com ele, administrando junto com ele, porque junto com ele, o que acontece? O Pai nos dá as ideias. Quando a gente tem um problema, o Pai tem a solução. O Pai nos orienta como devemos fazer. Quando a gente precisar de um meio de transporte ou precisamos de uma parceria, o Pai traz até o Filho, que é o Cristo, a nossa centelha divina, aquilo que ela precisar para atuar e trabalhar e administrar o reino dele em nós. E esse reino, quando eu falo o reino de Deus no meu interior, esse reino é o meu mundo. O meu mundo, o seu mundo, porque Deus cria universos, multiversos, Deus cria tudo. Mas o meu mundo, o meu universo, é eu que crio, só que eu tenho que criar junto com o Pai, em conexão com Ele. Porque se eu criar fora dele, vai acontecer igual ao filho pródigo. É só luta e sofrimento. Então é isso. Cria o seu mundo, o seu universo dentro da casa de Deus, buscando orientação e sabedoria e seguindo as instruções que o Pai te passar, trabalhando em parceria. Muitos gostam de falar, né, que tem Deus como sócio. Pode ser também. Se você quiser ter essa visão e falar que o Pai é o seu sócio, ótimo. Eu gosto de falar que é uma parceria de pai para filho, sabe? Também dá na mesma. Entendendo que a alma é o depósito eterno de todo bem, permitimos que Cristo atue em nossa experiência. Então é isso, é a centelha que vai atuar através de você. Tendo esse centro, o Pai revela nossa herança como herdeiro de Deus, herdeiro dele e co-herdeiro em Cristo, em todas as riquezas celestiais e terrenas também, que fala riquezas celestiais é porque os dons de Deus, né? E aí a gente passa a ser herdeiro e co-herdeiro, né? Assim no céu como na terra. É trazer o reino de Deus para a terra, para o nosso uso aqui, para a gente poder usufruir do reino de Deus, do reino dos céus aqui na terra, com todos os benefícios que a terra tem para nos oferecer, com tudo que a terra tem, o melhor da terra. A Bíblia fala que os filhos comerão o melhor da terra. É isso, esse comer o melhor da terra é usufruir do melhor da terra, a melhor moradia, a melhor roupa, os melhores calçados, os melhores meios de transporte, o melhor alimento, a melhor saúde, a paz, a abundância, enfim. Tudo que é de Deus é nosso por direito de filho, mas tem que estar na condição de filho, tem que permanecer na casa do Pai. Porque se não permanecer na casa do Pai, todo filho tem uma herança, é direito, é uma lei, todo filho tem uma herança. Mas aqueles que
recebe a herança de Deus e sai, desconecta, sai da casa do pai, não permanece. Por isso que tem gente que ganha na Mega Sena e daqui a um ano tá pobre de novo. Porque não tá na casa do pai, o nível de consciência dele é de pobreza, é de escassez, o nível de consciência que ele tem é de mundo adâmico. Então pode ganhar muito dinheiro, só que porém não permanece. Ou se quiser continuar ganhando muito dinheiro, tem que trabalhar muito. Porque tem pessoas muito ricas, muito bem sucedidas no mundo adâmico. Porém, é assim, através de luta, de sofrimento, de dor de cabeça, de preocupação, depressão. Tem gente que é muito rica, tem muito dinheiro, porém é depressiva, né? Não dorme à noite, de preocupação, é muito sofrimento, porque tá desconectado. Não tá na casa do pai, não tem as habilidades do pai na vida dele, não tem os conselhos do pai, não tem o pai como guia, como orientador, como mentor. A pessoa tá trabalhando com o próprio ego, sozinho, desconectado da fonte. E aí é só sofrimento e dor. E chega um ponto que até fale. Quantos não falem? Hoje em dia, né, com essa pandemia, e quantos não estão falindo? Porque estavam confiando no seu próprio ego. Foi isso que aconteceu, o filho pródigo confiou no seu próprio ego. Chegou um dia que o dinheiro acabou. Aí quando o dinheiro acabou e que a pessoa caiu lá no fundo do poço, ele lembra de voltar para Deus, de buscar o pai. Tem graças, né, a Deus que tem gente que lembra. Depois que cai no fundo do poço, lembra de voltar para casa do pai. E tem gente que não lembra. Tem gente que não acredita, não aceita. Aí é terrível, né? É muito sofrimento. Tem gente que tira a própria vida quando perde tudo, quando fale, ou quando entra numa depressão profunda e não lembra. Não lembra, a alma não lembra de jeito nenhum, pelo nível de consciência, talvez que é muito baixo, muita ignorância, ele não lembra ou não aceita que ele precisa de um auxílio espiritual. E aí muitos tiram a própria vida nessa condição. Isto é viver pela graça, na condição de herdeiro de Deus, né? De estar na casa do pai, administrar a herança como filho na casa do pai, em parceria com Deus. Isso é um dom de Deus. Isso é viver pela graça, é o dom de Deus, é uma lei. Todo filho tem uma herança para receber. Agora, cabe a ele escolher administrar a herança dele juntamente, em parceria com o pai, ou se ele vai querer administrar sozinho, na condição de filho pródigo, no mundo adâmico. Os filhos de Deus sempre vivem pela graça, gente. Então, os filhos, aqueles filhos que tem a percepção que ele é filho de Deus, ele reconhece, ele não sai da casa do pai, ele vive pela graça. Ele vive. E a fala, mas nunca falta nada? Sim, a gente vai, o próprio Joel. Quantas vezes Joel tinha um ponto assim que ele não tinha um centavo no bolso, ele não tinha dinheiro. Porém, ele tinha afinado essa percepção de que tudo que era de Deus era dele também. Então ele não se preocupava, ele ficava firme esperando e logo alguém dava dinheiro para ele, presenteava ele com alguma coisa, com casa. Tem na história dele, na bibliografia dele, fala que ele viajou de um país para outro sem dinheiro praticamente. Compraram as passagens para ele, pediu para ele ir hospedar em tal hotel e ele ficava hospedado nos melhores hotéis. Incrivelmente, as pessoas pagavam os melhores hotéis para ele ficar. O hotel mais luxuoso da época era onde Joel Goldsmith ficava hospedado. Então, mesmo ele não tendo dinheiro, mas alguém convidava ele para dar uma palestra, para fazer qualquer coisa em outro país, comprava passagem para ele. Ele ia para lá e lá ele tinha de tudo, um banquete, não faltava nada, meio de transporte, roupa, sapato, ele ganhava, né, como presente, ele tinha os melhores hotéis, as melhores comidas, enfim, tudo era preparado para ele. Então é isso que é viver pela graça, gente, por isso que fala que não é fácil, é muito difícil, mas é isso que Joel Goldsmith ensina. Mas não significa que você não pode cocriar, que você não pode sonhar, né? Que você não pode visualizar a vida que você quer. Pode! Claro
que pode. Não tem nada a ver, né? Porque cada um tem um nível de consciência. Joel Goldsmith ele vivia totalmente 100% pela graça, e ele era conduzido assim, de um lugar para outro, tudo através do Espírito, porque ele já tinha transcendido essa parte da matéria. Ele transcendeu a parte da matéria, a parte de cocriação, de sonhar, em desejar as coisas, em querer as coisas. Só que isso não tem problema nenhum. Se eu tenho, né? Eu tenho sonhos, eu cocrio, já cocriei muitas coisas, ainda quero cocriar mais, porque eu entendo que eu ainda estou nesse nível de consciência, de desejar as coisas. Mas vai chegar um dia que a gente não vai ter mais esse desejo de cocriar e de ficar influenciado pela matéria. Assim aconteceu com o rei Salomão. Rei Salomão, né, claro, nasceu já num palácio, tendo tudo do bom e do melhor, mas a sabedoria que ele foi adquirindo, ele teve tantos bens, tantas riquezas, que chegou lá na frente, ele escreve, né, eu acho que até em Eclesiastes, que ele fala que depois de tudo, ele viu que tudo isso era vaidade. Tudo isso era vaidade. Por quê? Chegou um ponto, com a maturidade, com as experiências, né, da vida e espiritual também, ele percebeu que tudo isso é vaidade. Nesse desejo de querer cocriar, de ter as coisas, de ficar apegado o apego aos bens materiais é vaidade. Porém, é nosso por direito. Nós querendo ou não, quando a gente está na condição de filho, é nosso por direito. De uma forma ou de outra, a abundância, ela virá. Não precisa a gente preocupar, porque Deus é abundância, Deus é prosperidade. Deus não conhece, Deus não criou escassez, pobreza, falta. Não, isso não faz parte da casa do Pai, não faz parte do reino de Deus. Se você entrar para o reino de Deus, entrar para a casa do Pai, automaticamente você já tem tudo isso. Então aí o seu estado natural de ser passa a ser abundância em todas as áreas da vida. Entende? Por que Joel não preocupava com esse negócio de querer cocriar, de querer ficar visualizando as coisas? Porque ele já tinha entendido isso, então ele transcendeu. E ele deixava que o próprio Pai interior, né, o Cristo interior, atraísse para ele as coisas de que ele necessitava no momento. Então ele não tinha medo. Quando ele olhava no bolso e via que não tinha um centavo, ele não tinha medo. Porque ele sabia que, de alguma forma, ia ser atraído até ele. Entendeu? É difícil pra gente que ainda tá muito imaturo, né? Uma criancinha ainda caminhando nesse mundo espiritual, né? Nesse entendimento de filho, voltar a estar no paraíso de Deus. É difícil, porque a gente ainda tem medo, né? A gente ainda se enrosca com o que os nossos 5 sentidos nos mostram. Se a gente às vezes vê que o dinheiro está acabando, a gente quer entrar em desespero, a gente se sente balançado, né? Fica preocupado. Mas não precisa. Se você tem consciência, eu tenho consciência de que eu estou na casa do Pai, é só confiar. É só ter fé, ter convicção, e a gente pode mentalizar. Uma coisa que eu gosto sempre de fazer, né? É mentalizar que o meu Cristo irá atrair até mim tudo aquilo de que eu necessito para viver, e viver bem, viver em abundância, porque é isso que Jesus falou, né? Que o Cristo veio, né? Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, vida com abundância. E essa vida com abundância, o que é? É igual Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia, que o Cristo fazia através de Jesus. É você ter o suficiente para alimentar muita gente, alimentar você, a sua família, e ainda sobrar 12 cestos cheios. Isso é abundância. Você ter para você, para outras pessoas, e ainda sobrar muitos. É você ir numa festa e não preocupar se o vinho acabou, porque você sabe transmutar. Você sabe, o seu Cristo sabe como fazer. É ter o melhor vinho
Não importa se as pessoas já estão com a barriga cheia, já bebeu demais, mas é ter o melhor vinho e em abundância. É ter o melhor da terra, ter a melhor alimentação da terra, comer o melhor da terra e ter em abundância. É isso. Quando nós estamos na condição de filho, na casa do Pai, é isso que nós nos tornamos, é isso que é viver pela graça. É ter uma vida em abundância, não é só bens materiais, não. Eu dei exemplo aqui porque eu acho que é a dificuldade da maioria, né? É questão financeira, mas isso significa abundância e na paz, nos relacionamentos, abundância, né, de harmonia com a família, abundância de saúde, abundância de equilíbrio, abundância de criatividade, enfim, é abundância em todas as áreas da vida. Tá bom? Então, um beijo de luz para vocês e até o próximo vídeo. Desculpa porque ficou muito grande, mas eu acho que valeu a pena, né? Foi um ensinamento incrível hoje, incrível mesmo, e valeu muito a pena. Eu falei tudo que fluiu, né, daqui de dentro, que a minha centelha foi, né, trazendo, eu falei. Então, por isso que eu falo, valeu muito a pena esse vídeo. E eu agradeço você que chegou até aqui no finalzinho. Significa que você está se esforçando para fazer o retorno, sair, né, da condição de filho pródigo, sair do mundo adâmico e voltar para a casa do Pai. Então seja bem-vindo e continue a sua jornada que vale muito a pena. É a melhor coisa. E esse é o intuito, né, de toda a alma. Fazer esse regresso para a casa do Pai. Então até breve.